Jamal Hill está vivendo um inferno astral. Depois de ter perdido para o Alex Poatan no UFC 300, ele voltaria a lutar no UFC 303 contra o Khalil Rountree. A luta caiu porque o Rountree foi pego no doping, depois ele enfrentaria o Carlos Ulberg, mas agora o Jamal Hill saiu do evento porque sofreu uma lesão no joelho. A fase delicada na carreira do Jamal Hill parece não ter fim. Por quê? É um lutador que está meio que procurando isso, e aqui sofreu um castigo. Antes de enfrentar um Alex Poatan no UFC 300, o Jamal Hill, que vinha já de uma grave lesão no tendão de Aquiles, falou poucas e boas. Atacou o brasileiro, falou que ele não estava no seu nível, que iria nocautear, que ia provar que é o verdadeiro campeão dos meio-pesados do UFC, mas foi nocauteado logo no primeiro round. Não viu a cor da bola, foi até fácil. Depois que ele foi nocauteado, piorou o negócio. Porque ele encasquetou o quê? Foi prejudicado pelo Herb Dean, falando que o árbitro foi muito permissivo com Alex Poatan, quando ele deveria ter parado a luta, porque o Jamal Hill deu um chute baixo no Alex Poatan. O Alex Poatan não quis saber, falou para o árbitro não interferir e, na sequência, nocauteou. O Jamal Hill achou que isso foi errado, que o Herb Dean tinha que ter parado, sim, aquela luta. E aí está chorando, falando que vai nocautear o Alex Poatan numa revanche, que o Alex Poatan ficou pior do que ele quando foi nocauteado pelo Adesanya. Não satisfeito, o Jamal Hill depois foi para as redes sociais desafiar os fãs que constantemente o provocam e criticam para um sparring. Veja só se tem cabimento isso. Depois ficou postando as suas notas de dinheiro, ostentou o seu carro e, depois disso tudo, o que aconteceu? Como se fosse um karma, Jamal Hill sofreu uma lesão no joelho e saiu dessa luta que poderia ser a recuperação dele. Ou então, o descenso, porque o Jamal Hill mostra que está num downhill de carreira, numa decadência, agindo dessa forma. É um lutador que não soube perder, está dando piti publicamente e agora se prejudicou profissionalmente. Ele está falando muito e só ele não está percebendo que isso está se voltando contra o próprio. É um lutador que antes podia até ter o apoio dos fãs porque é agressivo, nocauteador, mas com esse tipo de postura, ele está colecionando haters e agora vai ficar sem atuar de novo por um período até considerável, porque lesão no joelho é complicada a recuperação. Mesmo assim, o Jamal Hill acha que há uma conspiração contra ele, que ele não está errado nesse cenário todo, que ele mesmo construiu. É sempre bom frisar isso. Mas aqui está claro, é a destruição de uma carreira que o próprio lutador está se sabotando claramente. O Jamal Hill não consegue enxergar algo tão claro e é um lutador muito jovem. Se ele se perder o que parece que está acontecendo, vai ser sim uma perda, não só para ele, mas para o MMA, que poderia ver um lutador voltar ali a concorrer no topo dos meio-pesados do UFC. Porém, hoje, o Jamal Hill está tão perturbado de cabeça que é mais fácil você ver derrotas dele acontecendo para o Khalil Rountree, para o Carlos Ulberg, do que propriamente ele voltar a enfrentar os tops dos meio-pesados do UFC. O comportamento do Jamal Hill não é normal e ele está caindo. Ele não soube lidar com a derrota, ele não soube lidar com as críticas, que dessa vez foram justas, porque ele perdeu a linha no pré-luta e no pós-luta, e agora ficou ostentando tanto que, como um castigo, vai ficar sem lutar. Ou seja, a probabilidade dele continuar chorando e irritando os outros é muito grande. Hoje em dia, você vê mais o Jamal Hill dando bolas fora do que propriamente acertando, nem que seja uma vez. Uma pena. Mas o Jamal Hill já está nesse cenário de antipatia. Quando eu falo que ele é um dos vilões do MMA, é a pura verdade. E aqui ele teve, mais uma vez, uma amostra disso. Ele tem que mudar o seu caminho, ou então algo pior pode acontecer. O que vocês acham desse cenário para o Jamal Hill? É algo injusto ou ele procurou isso? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e inscrição no canal.